Olha, eu quero seguir falando sobre as questões climáticas. O verão começa oficialmente amanhã. A estação mais quente do ano é conhecida pelas altas temperaturas e também pelas chuvas intensas. Mas o que a gente pode esperar desse verão? Para entender como será o clima nos próximos meses e quais são os principais alertas, eu converso ao vivo agora com a meteorologista Elizabeth Alves Ferreira, do Instituto Nacional de Meteorologia. Ela está aqui conectada com a gente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos. Então, Elizabeth, o que o INMET aponta como as principais características climáticas desse verão que está prestes a começar? Bom, a nossa característica para esse período agora, né, por exemplo, a região centro-oeste, a região norte, a região sudeste, é o período chuvoso, é a recarga das águas, né, para o nosso período seco. A região mais ao norte ali tem essa condição de muita chuva também. Região central, como eu falei, e a região sudeste, então temos aí média de 700 na região centro-oeste, 1.100 milímetros, né, de chuva ali para a região mais ao norte, mas tem também essa condição em termos de clima, né, os prognósticos estão apontando que a região mais ao norte vai ficar dentro da média ou um pouco acima da média, em algumas localidades, eu diria na maior parte, né, e já em termos próximo da média, falando da região norte. Na região centro-oeste, essas condições também, ou seja, temos aí pancadas de chuva, mas também não vai atingir acima da média, vai ficar dentro da média considerando o trimestre. E algumas regiões um pouco acima da média, mas isso são pontos, né, dentro desse prognóstico trimestral. A tendência para a região sul é abaixo da média, temos aí essa condição na região sul de o oceano está mais frio, então ele traz essa condição de um pouco abaixo da média para a região sul do Brasil. Não é que vai ficar sem chuva, mas ela vai ficar abaixo da média. Litoral ali, a região nordeste, já é o período mesmo da climatologia, né? Menos de 400 milímetros para esse trimestre, então essa região é mais seca mesmo, já faz parte da climatologia. E em termos de temperatura, em todo o Brasil, a condição é ficar acima da média, variando aí de 0,5 grau a 1,5 grau, considerando o país, né? Então, temos essas condições aí, ou seja, a chuva para essa região região norte, central e sudeste, e o litoral, a climatologia lá já é mais seca mesmo para essas condições, né? E essa chuva que a gente tá falando aqui são aquelas pancadas de chuva, né? Que chove bastante em um curto período de tempo. É essa chuva? Exato. O verão, principalmente na região sul do Brasil, né, a região sudeste, eu diria que todas as regiões. Então, a gente tem essa característica de verão, são chuvas de verão, que a gente chama, né? Então, tem abertura de sol, formação aí daquela nuvem de tempestade, ocorre a tempestade rapidamente, é um grande volume em pouco tempo. Então, isso é que traz a atenção para esse período agora, né? Então, bastante atenção, porque ela vem acompanhada com descargas elétricas, rajadas de vento, e rapidamente ali ocorre e passa, e normalmente varia aí de 1 hora a 3 horas e passa. Mas a quantidade, principalmente quando atinge as grandes cidades, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, né, então temos aí uma condição que traz bastante prejuízo nas grandes cidades. E esse tipo de chuva vai persistir aí no nosso verão sobre essas condições. E muita atenção, né, para as regiões de praia, né, para as regiões onde tem a praia, por conta exatamente dessa característica da chuva de verão, né? Ou seja, a pessoa vai estar ali mais exposta, e principalmente nesse período de férias agora, em torno de praia, não só falando da região praiana, mas também as regiões onde tem piscinas, né, área rural, por conta das descargas atmosféricas. Então, muita atenção nesse período, que é o nosso período com maior incidência em termos de descargas atmosféricas. Tem que tomar cuidado com certeza, e os alagamentos também acontecem nos grandes centros, afinal não dá tempo, né, dessa água escoar, até porque estamos falando aqui de um volume grande em um curto período de tempo. Mas nesse ano de 2024, nós sofremos bastante com ondas de calor. Elas foram muito intensas, né? De tempos em tempos ali a gente teve que conviver com essas ondas de calor. Tem como a gente fazer uma previsão de como será essa questão em 2025 ou ainda não?
Olha, pelo menos em termos de prognóstico para esse início agora, janeiro, fevereiro e março, né, não tem uma previsão ainda, não mostra assim essa onda de calor, né. Pode ocorrer sim, principalmente na região sul, porque lá é mais, esse período agora tem dias, né, sem chuva, então eleva a temperatura acima aí da média daquela região, então pode ter ali uns 3 dias, né, 4 dias com temperaturas mais elevadas, aí considera-se uma onda de calor. Mas para as outras regiões, não, porque esse período agora é o período chuvoso, né? Então, não temos, em termos de prognóstico, aí, condições para onda de calor. Agora, falando de prognóstico para o ano de 2025, há sim essa tendência, né, que a gente vem observando nos últimos anos, a condição aí de onda de calor, principalmente já começando em agosto, setembro, outubro, né? Então, sendo mais frequente essas condições de onda de calor nos últimos anos. Nesse período também estamos em férias, o calorão vai tomar conta aí, como você já mencionou. É fundamental tomar cuidado com a exposição ao sol. Em quais regiões esse cuidado deve ser redobrado e em quais horários também? Olha, Wilker, eu diria que em todas as regiões, né? Em todas as regiões, no nosso grande Brasil, né? Nesse Brasil continental, para todas as regiões, esse alerta é importante, né? Da prevenção aí, de cuidar da pele, por conta aí que é o verão, a radiação ela fica mais direta, né? Então temos para o hemisfério sul essa condição de verão, ou seja, os raios ficam mais perpendiculares e assim a radiação é mais intensa. Então, prevenção sempre, né, em todos os momentos aí, usar o protetor solar, principalmente também um boné, né, umas roupa mais leves nesse período agora de verão, e não descuidar de tomar bastante líquido nesse período agora, né? Então, realmente cuidar por conta aí dessa radiação que às vezes não sente, né? Principalmente quem está no litoral, está ali, tem muito vento, e a pessoa não sente que está queimando realmente a pele ali com bastante intensidade. Então, muita prevenção e muito cuidado. Muito bem, quero falar agora sobre a qualidade do ar. Quem nos acompanha se lembra que meses atrás nós acompanhamos uma paisagem triste, né, em grandes cidades aqui do país, relacionada à fumaça. A gente teve a fumaça tomando conta de várias regiões. No verão, o verão impacta de alguma maneira nessa questão da qualidade do ar? No verão nem tanto, porque é um período chuvoso, né, então a gente tem o índice em termos de queimadas reduz, mas a região ali de Roraima, assim, a condição ali é mais seca, então tem aí eh, esses avisos em termos de queimada para aquela região, né, e também no extremo ali sul do Brasil, que fica mais seco também, então pode ter essas queimadas. Mas em termos de Brasil, como todo o Brasil, não, né? Nesse período é por conta aí das chuvas, aí diminui sim com bastante intensidade essa questão de queimadas e que volta no nosso período seco, né? Aí sim tem esses alertas e as intensidades e as queimadas em termos de qualidade do ar vêm com bastante intensidade no período mais seco. Muito bom, né? Então teremos aí um ar de mais qualidade para a gente respirar. E qual seria a umidade do ar ideal para a nossa saúde? Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, o mínimo aí de 60%, né, e o máximo de 80%. Então, esse intervalo é o ideal. Mas nesse período agora, no período da tarde, principalmente, fica aí na maior parte das regiões em torno de 60, 70, né? E pela manhã em torno de 100%. Então, temos aí nesse período de verão essa condição propícia aí em termos de umidade ideal para a saúde. A gente teve o fenômeno El Ninho e depois começou a Laninha, né? Eu queria que você ajudasse a gente a entender se as previsões desse resfriamento das águas do oceano, se essas previsões se concretizaram ou não. Porque, pelo menos aqui no Centro-Oeste, a gente continua com o tempo bem quente, né? Exatamente, não se concretizou, né, então vem desde agosto com essa condição aí favorável para a Laninha, mas ela não persistiu, ou seja, as águas não ficaram tão frias ali no Pacífico, na área mais central do Pacífico, então essa condição ficou neutralizada. Estamos na neutralidade,
com tendência para uma lanina. Tem ainda 60% de chance da ocorrência dessa lanina em janeiro, fevereiro e março. No entanto, se ocorrer, se persistir e configurar, vai ser uma lanina curta e que não vai interferir tanto aí em termos de chuva ou temperatura, né? Então, tem essa condição favorável, porém, a gente está aí no limiar, não sabe se realmente vai configurar. Em termos de modelo, ele dá 60%. Já a partir de março, ele já aponta aí para 40%. Então, se ocorrer, se configurar, é pouco tempo e não vai interferir tanto na climatologia aí em termos de chuva ou temperatura para toda a região aí do país. Perfeito. Antes de conversar com você, a gente deu aqui uma notícia relacionada a um grande iceberg que se desprendeu lá da Antártida, agora ele está à deriva no mar. Claro, esse desprendimento aconteceu já tem mais de 30 anos, né? Mas ele estava encalhado ali numa certa região e agora se desprendeu. Eu queria entender um pouco mais sobre o papel da ação humana nessas questões climáticas, nesses fenômenos que a gente tem visto com mais frequência. Até que ponto isso é natural do nosso planeta e até que ponto a ação humana tem interferido? Na questão até mesmo no meio científico, a gente ainda não tem assim um percentual tanto do parte humana, né, antrópica, e a outra parte e X% da natureza. Mas a gente sabe e observa, principalmente nessas condições que a gente vem acompanhando em termos de temperatura, em termos de chuva, essa interferência aí humana, principalmente quando a gente observa aí a condição de desmatamentos, né, que vem ocorrendo com bastante intensidade e que vai mudando aí as condições da chuva. Ela traz aí irregularidade de chuva, ela traz uma frequência daquelas chuvas mais que teriam um retorno de 50 anos, 100 anos, e um retorno que está ocorrendo agora desse tipo de chuva em 3 anos, 2 anos. Então, a gente está observando essa frequência e aí é claro que nessa condição conta aí, né, da atividade humana. No entanto, a gente sabe que na natureza a climatologia ela vem tendo essas transformações, ela ocorre, mas ela leva bastante tempo para que tenha essas ocorrências. E o que a gente está dizendo assim, que o aquecimento global, ela está trazendo essa a frequência e essa agilidade em termos de mudança, né? É isso aí. Não há dúvidas de que a forma como estamos tratando o nosso planeta está impactando, sim. A gente tem visto cada vez com mais frequência ocorrências aí de ondas de calor, enchentes também. Claro que isso não é apenas coisa do meio ambiente, nós também temos uma participação nisso. Elizabeth, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Um abraço, até a próxima. Obrigada, Wilton. Obrigada a todos. Tchau, tchau.